Vamos para a nossa aula de ciências e aí a gente vai desconsiderar um pouquinho o livro, tá? Eu vou estar trabalhando com vocês aqui um conteúdo que foi liberado pelo estado de Pernambuco. A gente tem acesso a esse conteúdo e a gente vai trabalhar aí ciências da natureza e suas tecnologias, tá? Ensino fundamental, você pode ver aqui, ó. Pode ver aqui, ó, sexto ano, tá? Sexto ano. E a gente vai trabalhar a cadeia alimentar e sua importância para o fluxo de energia na biosfera. Então, antes de mais nada, deixa eu falar para vocês, né, que a gente sabe das relações lá na cadeia alimentar, né? São os produtores, consumidores primários, secundários, e a energia de cada um, né, passa para o próximo na cadeia alimentar. Então é isso que a gente vai falar aqui na biosfera, né, no nosso planeta, ok? Então vamos lá. Esse problematizando aqui está falando o seguinte: pensa comigo aí, tem sol, você tem aqui sol, capim, boi, ser humano. De que forma esses e outros seres vivos dependem um dos outros? E de que forma eles dependem do sol? Tá? Então eu quero que você, antes de mais nada, antes que a gente continue aqui essa aula, eu quero que você pense sobre essas duas perguntas aqui, tá bom? Como é que existe essa dependência entre os seres vivos e qual é essa dependência dos seres vivos com relação ao sol, tá? Então vem cá, ó, obtendo energia para viver, certo? Todos nós dependemos de energia, de obter energia para poder sobreviver, tá? A gente come, se a gente não comer, tem gente aí que não gosta nem de comer feijão, né? Tem gente que não gosta de comer nada, só comer besteira, coxinha, salgadinho, né? Comer salgadinho da escola, salgadinho Pips, fica comendo essas coisas e não se alimenta bem. Então você comeu, mas não se alimentou, tá? Então preste atenção aqui. Todos os seres vivos, eles precisam de energia para produzir as substâncias necessárias à manutenção da vida e à reprodução. Então, se você não se alimenta bem, tá? As substâncias necessárias que existem dentro do seu corpo ou que eram para existir, né? Elas vão ficar ali em falta porque você não está se alimentando bem, tá bom? Então preste atenção aqui, ó. Os seres vivos obtêm a energia basicamente de duas maneiras, tá? A primeira maneira são os que nós chamamos de clorofilados, ou seja, através da energia do sol, né? A gente tem aí deixa eu voltar aqui. A gente tem aí as plantas, né, que realizam fotossíntese, então são chamados de seres clorofilados, através da energia do sol. Produz o alimento aí através da energia solar. E os não clorofilados, que no caso a gente se encaixa nesse grupo aí. Então a partir do consumo dos clorofilados, ou seja, quem não produz clorofila vai se alimentar aí a partir dos seres clorofilados, tá? Então, plantas produzem seu próprio alimento. Nós não produzimos nosso próprio alimento. Então, basicamente, a gente vai se alimentar, ou era para ser assim, das plantas, tá? Fazer uma dieta aí vegetariana. Era para ser assim, tá? Mas a gente vai ver que tem uma sequência aí. Tem seres que não se alimentam de frutas nem de plantas, se alimentam diretamente de carne, tá? Então a gente vai ver essa diferença também, certo? Então lá na cadeia alimentar, a gente tem o seguinte, ó, pensa comigo aqui. Ao comer um bife, né? Um pedaço de carne bem gostoso, uma coxa de galinha, um negócio, né? Aquele pedaço de carne de boi que mãe torrou lá e fez bem gostosinho. Ao mastigarmos aí esse pedaço de carne, a carne de boi, né? Pode ser de frango também, tem gente que não come carne de boi. Ao comer um bife, mastigamos a carne de um boi que se alimentou de capim. E este é um exemplo bem simples de cadeia alimentar. Então preste atenção aqui comigo. A gente se alimentou lá da carne do boi, tá certo? E aí esse boi, ele teve que se alimentar de alguma coisa. Ele se alimentou de quê? De capim, certo? Então isso é um exemplo de uma cadeia alimentar, certo? Onde a gente tem aqui, vou falar logo para vocês aqui, o capim, tá? Que aqui eles são, a gente vai chamar ele de produtores,
Nós temos o boi, que se alimenta dos produtores, aí a gente vai chamar eles de consumidor primário, e temos nós aqui, consumidor secundário, que se alimenta da carne do boi, tá bom? Então preste atenção. Cadeia alimentar. Essa cadeia alimentar, ela representa a relação de alimentação, tá, entre os organismos. Então, podendo ser entendida como tudo aquilo, né, animais ou plantas, que faz parte do ciclo alimentar de um ser vivo. Então, está dentro do ciclo alimentar, né, a gente se alimenta de quê? Então, aquilo que a gente se alimenta faz parte do ciclo alimentar da gente, da nossa cadeia alimentar como ser humano, tá? Então a gente tem uma pequena cadeia alimentar aqui, ó, preste atenção. Podemos representar aqui o capim, né, que foi como a gente falou, o boi e o ser humano. Entenderam aqui? Aí a gente tem uma pequena cadeia alimentar aí, certo? E essa cadeia alimentar, quando a gente junta com outras cadeias alimentares, vocês vão ver depois que vai formar a teia alimentar. Ou a gente representou aqui, deixa eu botar aqui, a gente representou aqui escrevendo, né? O capim, boi, ser humano, e aqui a gente representa com imagem o capim, o boi que se alimenta do capim e esse ser humano feio, horrível aqui, que eu sou mais eu, era para ter colocado uma foto minha aqui, mas tudo bem. Volta para cá. Então vejam outros exemplos de cadeia alimentar que a gente pode encontrar na natureza, tá? Que é uma cadeia alimentar, nesse caso uma cadeia alimentar terrestre. Então você tem aqui as plantas, certo? Deixa eu pegar aqui. Você tem aqui, ó. Você tem aqui as plantas aqui, tá? Nessa parte aqui você tem os insetos. Então esses insetos eles se alimentam aqui da planta, né, da flor, do néctar, tal, abelha. Tem animais que vão se alimentar aqui da parte das folhas e até das flores, mas a gente tem aqui a abelha que se alimenta ali do néctar, tá? Então são os insetos que se alimentam do capim. Aí quando você vem pra cá, tá? Você vem pra cá, ó. Aí a gente tem aqui o sapo que se alimenta dos insetos. Aí consequentemente a cobra que se alimenta do sapo, e por último aqui o gavião ou a águia que se alimenta aí da cobra, tá? Uma pequena cadeia alimentar aí, ok? Então nós temos aqui uma cadeia alimentar agora aquática. Então você tem esse primeiro C aqui, eu não lembro se isso aqui está parecendo com grilo, os grilos, que no caso a peixes e a baleia se alimenta de grilos. Eles são a base da cadeia alimentar aqui na água, tá? Então depois vem os peixes, se alimentam do grilo, peixes maiores que vão se alimentar, peixes mais que são peixes predadores, se alimentam de peixes menores, e assim consequentemente, tá? Até que chega um ponto que aqui está a águia, que alguns pássaros, não só ela, mas alguns pássaros, eles são pescadores, tá? Então vão pescar aí outros animais. Então a gente tem aqui, ó, podemos observar a partir de três cadeias anteriores, essas três cadeias que a gente viu, que os organismos, tá? Eles conseguem alimento comendo outro ser vivo, se alimentando de outro ser vivo. Então é dessa forma que os seres vivos eles conseguem obter energia através do alimento lá na cadeia alimentar, né, se alimentando aí de outros seres vivos, menos as plantas e algas, né, que ficam no início da cadeia alimentar, no começo, é a base. Se elas não existissem, não teria o resto da cadeia alimentar. Isso é um ponto importante, tá bom? Então, como as plantas e algas se alimentam? Você sabe responder? Então lá vai. Ó, as plantas e algas não se alimentam de outros seres vivos, não, tá? Elas são capazes de produzir várias substâncias que vão formar seu corpo e fazê-las crescer. Então elas vão absorver substâncias aí possíveis ou que vão possibilitar elas crescerem, tá certo?
Então, para isso, elas realizam uma transformação química. Tem um negócio que acontece dentro da planta que a gente chama de transformação química, que nesse caso aqui vocês já sabem, a gente chama de fotossíntese. Tá? Então, o que acontece? A partir da fotossíntese, as plantas retiram água, sais minerais do solo pelas raízes, né? Para poder fazer aí a transformação da fotossíntese. Isso aqui era um link mostrando como é que se realiza a fotossíntese, mas você pode dar uma pausazinha aqui na minha aula, abrir outra aba aí no seu computador e procurar aí, ó, como ocorre a fotossíntese. Você vai ver vários vídeos. Aí depois volta para cá, tá? Pronto, voltou para cá? Ok. Você deve ter olhado aí alguns links, alguns vídeos falando sobre fotossíntese. E entenda o seguinte, o fluxo de energia de uma cadeia alimentar. O que é fluxo? O fluxo é a passagem da energia de um corpo para outro corpo, tá? Quando o capim tem uma quantidade de energia, quando o boi se alimenta do capim, essa energia do capim ela vai para o animal, e aí consequentemente a gente que come a carne desse animal, parte dessa energia vem para a gente também. Então, dependendo da posição em que ocupa na cadeia alimentar, o ser vivo ocupa na cadeia alimentar, os organismos podem ser classificados aí, tá? Eu acho que eu já falei alguma coisa para vocês do seguinte. Então, os produtores. Então, o que são produtores? São aqueles capazes de produzir o próprio alimento, chamados de autótrofos, tá? Eles realizam fotossíntese, ou outro nomezinho aí para a gente aprender, quimiossíntese, tá? Que é a questão da transformação química, tá? Depois dos produtores vem os consumidores, e aí os consumidores eles são organismos heterótrofos, podem se alimentar diretamente dos produtores, né, que são o consumidor primário, ou de outros consumidores, tá? Que aí seria um consumidor secundário ou terciário, entre outras coisas aí, ok? Então entenda o seguinte, os consumidores eles podem se alimentar tanto dos produtores, que é capim e tal, as plantas lá, e eles podem também se alimentar de outros consumidores, tá bom? Nesse caso, se ele se alimentar do produtor, ele vai ser chamado de consumidor primário, tá bom? E em terceiro lugar nós temos os decompositores, tá? Esses carinhas aí, os decompositores, eles são ali invisíveis, tá? Quase que assim a gente precisa de uma ajuda de um microscópio para dar uma olhada neles, tá? Eles se alimentam ali de organismos mortos, liberando a matéria orgânica de volta ao ambiente. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: imagina ali que a gente tem fungos e bactérias no solo, tá? Você não vê, assim como esse danado desse coronavírus aí que a gente não vê, tá? Só que eles são maiores. E aí o que acontece? Quando cai uma folha de uma árvore, quando um fruto cai no chão, quando a própria árvore cai, quando um animal morre, esses decompositores, esses caras vão lá e faz a decomposição do corpo, pega aquele corpo ali do jeito que ele estava e começa a decompor ele, liberando aí toda a matéria daquele corpo, toda a energia daquele corpo, toda a substância que tinha naquele corpo para o solo, tá certo? E volta para o ambiente, como diz o texto aqui, ok? Então na prática a gente tem o seguinte: capim, o boi, esse caba feio aí, e aí nós temos o capim seria o produtor, o boi consumidor primário, porque é quem se alimenta do produtor, tá? E a gente tem aí nesse caso o homem, que é o consumidor secundário, porque ele já se alimenta do consumidor primário. Observação, bem rapidinho aqui: após a morte do homem, entram em cena quem? Os decompositores, tá? Liberando a matéria orgânica de volta ao ambiente, ok? Então, consumidor secundário, homem. Então, poxa, e agora? Quem é o predador do homem? Quem é que vai se alimentar aí? Tem algum animal? Se o cara tiver, na selva e tiver um leão com fome, né, vai ser o leão. Mas caso contrário, esse homem vai morrer, e quem é que
fecha o ciclo da cadeia alimentar? Os decompositores, tá bom? Então só voltando aqui rapidinho para você se ligar. Primeiro a gente tem os produtores. Vou colocar aqui, acho que eu voltei demais. Nós vamos ter primeiro os produtores. Em segundo lugar, nós vamos ter os consumidores, que pode ser primário ou secundário. E nós vamos ter os decompositores, tá bom? Então, eu acho que você deve ter compreendido aí de onde é que vem a energia que abastece a cadeia alimentar, né? Pois é. Pois é. Antes de eu ler o texto, deixa eu falar o seguinte. Então, se a gente já percebeu que a base de toda a cadeia alimentar são os produtores, são as plantas, vamos falar dessa forma, são as plantas. Então, essas plantas elas retiram a energia dela para elas crescerem, se desenvolverem de onde? Ela tira do sol. Então, é o sol que fornece sob a forma de luz, tá? Toda a energia utilizada pelos produtores ou pelas plantas, e aí algas, tal. E quando um animal come uma planta, ele utiliza essa energia, tá? Que a planta armazenou ali para que ele possa agora desenvolver as suas atividades. Então eu espero que você tenha entendido essa parte aí, tá? Toda energia, né? O sol é, portanto, a fonte de energia que mantém a fotossíntese na Terra e, consequentemente, todas as formas de vida, tá? Então a gente tem o seguinte: pega uma cadeia alimentar só, pega outra cadeia alimentar, pega mais um, agora mistura todas essas cadeias. Você vai perceber que vai ter animal que participa de mais de uma cadeia. Então, nos ecossistemas estabelecem muitas cadeias alimentares que se entrelaçam, tá? Tem essas relações aí, formando uma rede ou teia alimentar. Ela representa as várias maneiras em que a energia contida no alimento flui pela comunidade ecológica, tá? Então as cadeias alimentares se unem, né? Elas se juntam aí, foi o que eu falei para vocês. Tem animal que vai participar de mais de uma cadeia. Se você fizer várias cadeias pequenininhas, escrever lá no seu caderno e depois tentar juntar todos, você vai ver que tem animal que vai participar de mais de uma cadeia alimentar, vai formar uma teia alimentar, igual aquela teia de aranha, todo emaranhado, cheio de fio, um fio cruzando no outro. Então a ideia de teia alimentar é justamente esse emaranhado aí de informações. Bom, tem um esquema aqui, ó, preste atenção aqui. Então a gente tem aqui o gavião, tá? Ele se alimenta de cobra, ele se alimenta de aves, tá? Ele se alimenta de sapo, ele se alimenta de rato, ele pode comer outros animais menores. Se você perceber aqui, ó, a raposa, isso é um que, menino? Isso é eu esqueci o nome desse bichinho aqui. Mas é como se fosse uma raposinha, eu esqueci o nome dele. Então ele se alimenta de cobra também, sapo, ele se alimenta de rato, tá? Aí quando você vem para aqui, a cobra se alimenta de sapo, de rato também. O sapo se alimenta de insetos, o rato ele vai se alimentar aqui desses coisinhas nojentas aqui. Mesma coisa, tem outra emaranhada aqui, outra teia alimentar aqui, só que aquática, uma terrestre e a outra é aquática, tá bom? Então voltando ao início, e agora, será que você consegue responder aquelas questões lá do começo, né? Será que você consegue? O sol, o capim, o boi, né? Sol, capim, boi, ser humano, de que forma esses e outros seres vivos dependem uns dos outros? Você já sabe responder isso aí, de que forma aí, tá? Então, responde aí, dá uma pausazinha e tenta responder isso aí antes de começar a ver o vídeo, a terminar o vídeo aqui, tá bom? Dá uma pausazinha e responde aí, de que forma, né, esses e outros seres vivos dependem uns dos outros. Aí agora você vai para a segunda pergunta, e de que forma eles dependem do Sol? Escreve aí no seu caderno também, de que forma que eles dependem do Sol. Pronto? Respondeu? Ok, vamos concluir. Então, depois, né, nesse final dessa aula, após este estudo, nós esperamos que você consiga compreender que esses e outros seres vivos estão ligados
pela cadeia alimentar, que é formado por produtores, representado pelas águas e algas e pelas plantas, consumidores que se alimentam dos produtores ou de outros consumidores, né? Se ele se alimentar dos produtores, consumidor primário. Se ele se alimentar de outros consumidores, consumidor secundário. Tá bom? E tem os decompositores, que aí entram essa galera aí, bactérias, e outra galera chamada de fungos, que transformam a matéria orgânica em substância mineral, que serão assimiladas pelos produtores uma segunda vez, tá? Então, depois você coloca aí alguns videozinhos sobre a ação de bactérias no meio ambiente, a ação de fungos, a ação dos decompositores. Você vai ver aí que eles fazem essa parte de pegar o corpo que está ali, que já não vai prestar para mais nada, não vai ter ação nenhuma. Eles decompõem e jogam toda essa matéria no solo novamente. Então, a produção de alimento pelas plantas depende da energia do sol. Por isso, todos os seres vivos, direta ou indiretamente, dependem dele, tá bom? Então, isso aqui a gente não precisa, também não precisa aqui desse extra, ok? Então, terminamos nossa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem ligados aí porque as próximas aulas elas virão.